Da pergunta de pesquisa à hipótese. Depois de estabelecer as questões de pesquisa, o modelo teórico e a estrutura conceitual, o próximo passo no planejamento da sua investigação é desenvolver hipóteses a partir das suas questões de pesquisa. Uma hipótese, em ciências, nada mais é do que uma explicação proposta para um fenômeno que pode ser testado por meio de uma pesquisa, investigação e experimentação científica. Na verdade, você está fazendo uma previsão sobre o resultado de sua pesquisa. Dessa maneira, uma hipótese deve atender a dois requisitos. Como tal, primeiramente, uma hipótese é uma resposta provisória, ainda não testada, à sua pergunta de pesquisa. No entanto, não é uma forma de adivinhação. É uma previsão bem fundamentada, baseada em teorias científicas conhecidas e conhecimento prévio. A base da previsão é formada pela ciência. Um segundo critério para uma hipótese é que você deve ser capaz de colocá-la à prova, ou seja, testar. Você deve ser capaz de confirmar ou rejeitar uma hipótese usando métodos de pesquisa científica, como experimentos, medições, observações e análise de dados. Agora, é importante saber que não há uma relação de um para um entre as questões de pesquisa e as hipóteses, ou seja, uma pergunta de pesquisa nem sempre dá origem a uma única hipótese. As respostas procuradas por certas questões de pesquisa podem dar origem a múltiplas hipóteses, enquanto as respostas de pesquisa podem não gerar nenhuma hipótese. A resposta a essas perguntas não é encontrada por meio de testes, mas, por exemplo, por meio de uma revisão da literatura. Vamos a um exemplo e examinemos aspas. Passar mais de 5 horas por dia na frente de uma tela de computador ou de TV leva a mais consultas médicas. Fecha aspas. Nesse exemplo, a variável independente são as horas passadas na frente de uma tela de computador, ou seja, a causa presumida. A variável dependente, por sua vez, é a frequência das consultas médicas, ou seja, o efeito presumido. Uma hipótese bem formulada propõe uma relação entre duas ou mais variáveis. Dessas variáveis, pelo menos uma é a variável independente. Essa é a variável que você, como pesquisador ou pesquisadora, tem alguns graus de liberdade e consegue manipular. Da mesma forma, pelo menos uma das variáveis é uma variável dependente. Essa é a variável que você presume ser afetada, que nada mais é que a variável que você observa ou mede. Mas então, uma pergunta que geralmente recebo é: como você desenvolve uma hipótese a partir de uma questão de pesquisa? Assumindo que sua pergunta de pesquisa é suficientemente focada, específica e pesquisável dentro das restrições e contexto do seu projeto, você desenvolve uma proposta inicial para a sua pergunta. E, se tiverem dúvida, recomendo que vejam as videoaulas anteriores. Essa resposta é a base no que você já sabe ou pode descobrir sobre o tema, a partir de estudos anteriores e teorias existentes. Além disso, na construção da sua estrutura conceitual, você já observou as variáveis que precisa estudar e quais relações podem existir entre elas. Isso lhe dá uma ideia do resultado que você pode esperar. Agora, formule sua hipótese escrevendo essa resposta inicial para a questão de pesquisa. Isso geralmente tem a forma de algo do tipo, aspas, a variação da variável independente
X para uma determinada população leva a um efeito descrito na variável dependente Y para essa mesma população. Há, portanto, uma causa presumida e um efeito presumido. Agora, tem início um trabalho bem legal e meticuloso de refinamento da hipótese. Explico. Você precisa refinar sua hipótese, garantindo que todos os termos nela estejam claramente definidos. Além disso, certifique-se de que a hipótese contém as variáveis relevantes, a população que está sendo estudada e o resultado previsto. Primeiro, reformule como uma frase do tipo se, então. A parte se da frase deve conter a população que você estuda e a sua variável independente. A parte então deve conter a variável dependente. Se usarmos a seguinte questão de pesquisa como exemplo, aspas, as companhias aéreas que seguem qual modelo de negócios, low cost ou premium, têm mais atrasos em seus voos regulares, fecha aspas. Dessa maneira, a formulação da hipótese a partir dessa pergunta poderia ser: se as companhias aéreas têm um modelo de negócios de baixo custo, então elas têm um número maior de atrasos em seus voos programados. É uma hipótese possível. Nesta formulação, você pode ver que a população aqui são as companhias aéreas. A variável independente é o modelo de negócio, low cost ou premium. E a variável dependente é o número de atrasos em seus horários de voos. Em segundo lugar, uma hipótese deve conter uma previsão do tipo de relação em termos de correlações ou efeitos. Novamente, do mesmo exemplo, aspas, a escolha de um modelo de negócios de baixo custo em vez do modelo premium das companhias aéreas aumentará o número de atrasos em seus voos regulares. Fecha aspas. Finalmente, se você estiver comparando grupos, a hipótese também pode indicar qual é a diferença que você espera encontrar entre eles. Se em nosso exemplo criarmos dois grupos na população de companhias aéreas de baixo custo e outro grupo, companhias aéreas premium, obteríamos, por exemplo, as companhias aéreas de baixo custo sofrem um número maior de atrasos em seus voos regulares do que as companhias aéreas premium. Assim, nesse contexto, você também pode ter ouvido falar do termo hipótese nula. Este é um termo usado na análise de dados quantitativos. Quando suas questões de pesquisa exigem que você teste sua hipótese usando estatísticas. Nesses casos, você também terá que formular uma hipótese nula. E uma hipótese nula nada mais é do que a previsão padrão de que não há associação entre as variáveis dependentes e independentes. Uma hipótese nula é muitas vezes denotada por H0, que a gente chama de hipótese zero. A hipótese alternativa, por sua vez, que prova que existe algum tipo de associação, costuma ser denotada como H1 ou HA, que significa nada mais do que hipótese alternativa. A hipótese alternativa pode conter uma previsão do tipo de associação ou relação entre as variáveis. Observe, no entanto, que o tipo de relação que a hipótese alternativa prevê depende do método de análise estatística escolhido. Em nosso exemplo, sobre companhias aéreas, a pergunta de pesquisa é: as companhias aéreas que seguem qual modelo de negócios, low cost ou premium, têm mais atrasos
em seus voos regulares. A hipótese que você poderia formular com base nessa pergunta é: as companhias aéreas de baixo custo sofrem mais atrasos em seus voos regulares do que as companhias aéreas premium. Uma hipótese nula ou neutra, por sua vez, que você pode formular a partir disso é: as companhias aéreas de baixo custo e premium têm o mesmo número de atrasos em seus horários de voo. Dessa maneira, a hipótese formulada inicialmente torna-se, então, a hipótese alternativa. E lembre-se, a hipótese decorre naturalmente da pergunta de pesquisa e das leituras e investigações preliminares que você empreende em sua jornada. Bons estudos e obrigado.